A paz do Senhor, irmãos. Amém? Antes que você se assente, pega a sua Bíblia, por favor. E vamos abri-la no livro do Gênesis, capítulo 26. Glória a Deus pelo privilégio que Ele nos dá de estarmos na sua casa, de adorarmos o Teu nome, de sentirmos a sua presença através dos louvores, de sermos preenchidos pela sua graça, pela sua misericórdia, pela sua mão estendida sobre nós essa noite. Gênesis capítulo 26, somente o primeiro versículo deste capítulo. Diz assim a Sagrada Escritura, Gênesis capítulo 26, versículo 1. Houve uma fome na terra, além da primeira ocorrida nos dias de Abraão. Por isso foi Isaque a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. Pode sentar, irmãos, glorificando e exaltando o nome do nosso Deus. Todas as vezes que nós somos acometidos por algum tipo de falta na nossa vida, todas as vezes que nos são tirado da nossa vida situações que são essenciais para a nossa sobrevivência, situações que são necessárias para a nossa sobrevivência, situações que são vitais para a nossa sobrevivência. Todas as vezes que nos é tirado alguma coisa, que nos falta alguma coisa, nós precisamos parar para analisar quais serão os nossos próximos passos, quais serão as nossas próximas decisões diante daquilo que está nos faltando. Precisamos parar diante das fomes, entre aspas, que por uma circunstância ou outra a vida nos oferece. E dentro ou diante dessas fomes, dessas faltas, dessas debilidades, nós precisamos parar para saber como é que nós vamos prosseguir. Quais serão os nossos próximos passos? Quais serão as nossas próximas decisões? O texto lido, o versículo lido está dentro de um contexto de um homem que tinha as bênçãos de Deus, tinha as promessas de Deus, porém é acometido por uma situação de fome, por uma situação de dificuldade, nos dando a entender primeiramente essa noite que ninguém está fora das fomes da nossa vida. Ninguém é privilegiado, seja pela sua classe social ou por qualquer outro motivo. Todos nós estamos acometidos, todos nós estamos a cada dia podendo ser preenchidos por algum tipo de fome na nossa vida. Talvez a nossa fome não seja a fome do texto, talvez a nossa fome hoje não seja a fome de comida, mas talvez hoje a minha e a sua vida esteja com fome de paz. Talvez estejamos com fome de alegria, talvez estejamos com fome de justiça, com fome de amor, com fome de palavras agradáveis, com fome de um abraço sincero, com fome de um sorriso verdadeiro, com fome de um olhar de misericórdia, com fome de uma família unida, com fome de uma igreja coesa no amor de Cristo, com fome de altares puros, com fome de corações sarados, com fome de almas restauradas, com fome de um evangelho de poder voltado para a graça de Deus, ou com fome de uma vida consagrada que verdadeiramente toca o coração de Deus. Talvez a nossa fome não seja uma fome alimentícia, mas talvez a nossa fome seja uma dessas ou outras que você pode detectar na sua vida.
Só você pode decifrar qual é a fome que tem afligido a sua vida. Só você pode entender essa noite qual é a fome que tem atingido o seu coração. Só você pode falar para você mesmo o que é que está tentando desestruturar a sua caminhada com Deus. Qual é a fome? Qual é a necessidade? Qual é a falta que tem afligido a minha e a sua vida? O grande problema de quando temos a falta disso que nós falamos agora, falta de paz, alegria, amor, de palavras agradáveis, de um abraço sincero, enfim, todas as vezes que nós temos falta de alguma coisa, o problema, o perigo, é que nós não podemos dar aquilo que nós não temos. Não tem como você oferecer alegria para uma pessoa se você não tem alegria. Não tem como você oferecer um abraço sincero para uma pessoa se a sua vida não está em paz. E o problema maior ainda de quando nós não conseguimos viver essas expressões que deveriam ou devem ser necessárias, o amor, a paz, a alegria, um abraço sincero, um coração sarado, isso é necessário para a nossa vida. E o que complica mais ainda é quando nós não conseguimos viver isso. Nós somos enclausurados dentro de um mundo nosso mesmo. Porque se nós não conseguimos expressar as coisas mais normais e naturais da vida, nós começamos a nos reprimir, começamos a nos enclausurar. E o problema do enclausuramento é deixarmos de ouvir a voz de Deus, e sem ouvir a voz de Deus, os nossos próximos passos não serão passos que agradarão o coração de Deus. O cenário que Isaac está inserido não é um cenário fácil de ser compreendido. Não é porque ele era o Isaac que é facilmente ser compreendido o momento que ele atravessa. É um cenário difícil, é um cenário de perda, é um cenário de debilidade, é um cenário de questionamentos. É um cenário que traz desespero quando falta alguma coisa. É um cenário que traz dúvidas. É um cenário que traz incredulidade. É um cenário que traz decisões precipitadas, desesperadoras por aquilo que está nos faltando. É um cenário de palavras fúteis às vezes. E é um cenário de pensamentos inóspitos. O Espírito Santo nos trouxe aqui essa noite, porque nós precisamos aprender a conviver com as nossas faltas. Porque Deus não muda quando falta. Nós mudamos a forma de adorar, nós mudamos a forma de cultuá-lo, nós mudamos a forma de ler a palavra, mas Ele não muda. E hoje nós estamos sendo acometidos por muitas fomes na nossa vida, por muitas situações difíceis. E o que Deus quer que nós compreendamos essa noite é que Ele não mudou. Ele é o mesmo que diante de uma decisão de Isaac, fez com que este homem enxergasse, presenciasse e vivesse a bênção de Deus. O grande segredo de Isaac é que ele não deixou que nada obstaculizasse a sua caminhada com Deus. Ou seja, ele não permitiu em nenhum momento que nenhum obstáculo fosse colocado na sua fé, na sua credibilidade, na sua caminhada. E que o Espírito Santo vai nos falar essa noite não é nada mais do que nós já sabemos. Ele só vai nos lembrar. Por que lembrar? Porque as fomes da vida, os momentos difíceis da vida, eles sucumbem à nova esperança em Deus. Os momentos de fome, os momentos de falta que trazem dor, que trazem desespero, que trazem angústia, e aos nossos olhos humanos, naturais, nós não conseguimos enxergar saída.
Mas o Espírito Santo quer nos lembrar algumas fases da vida de Isaac, descorridos no capítulo 26 do livro do Gênesis. Decisões estas, que o Espírito Santo espera que nós possamos trazer à nossa memória essa noite e praticá-la, para que o nome do Senhor seja glorificado, mesmo que hoje estejamos em um cenário de fome. A Bíblia diz, quando Paulo escreve a sua primeira carta à igreja de Corinto, no capítulo 14, versículos 10 e 11, sem dúvida, há diversos idiomas no mundo, todavia nenhum deles é sem sentido. Portanto, se eu não entender o significado do que alguém está falando, serei estrangeiro para quem fala e ele estrangeiro para mim. Aqui está um grande perigo quando estamos atravessando um momento difícil. Aqui está uma grande advertência do Espírito Santo quando estamos atravessando um momento de fome, um momento de falta. Muitas vozes, muitas pessoas, muitos conselhos chegarão ao nosso coração. Alguns para que você prossiga crendo em Deus. Porém outros, como a mulher de Jó, amaldiçoa o seu Deus e morre. Por isso que quando Paulo escreve este versículo à igreja de Corinto, ele diz que nós precisamos entender o significado daquilo que está chegando ao nosso coração. Porque no momento de fome, de debilidade, nós às vezes acabamos aceitando qualquer tipo de conselho para que nós saiamos rápido daquele momento difícil. Mas Paulo diz que nós precisamos entender o significado de quem está nos falando. E a única voz que você precisamos ouvir no momento de fome é a voz do bom pastor que conhece as suas ovelhas. Recuse todas as outras vozes. Recuse todos os outros conselhos que não seja o conselho de Jesus, que não seja o conselho do bom pastor, que não seja o conselho daquele que se deu por amor da minha e da sua vida. Apesar de ser um momento difícil, um cenário difícil que Isaac atravessa, e com certeza nós também em algum momento da nossa vida já atravessamos um cenário de fome. Como eu disse, não necessariamente uma fome alimentícia, mas qualquer outro tipo de falta na nossa vida. O que nós precisamos entender é que mesmo nesses momentos, Deus está trabalhando. Mesmo nos momentos difíceis, Deus está trabalhando. Da mesma forma que Ele chama Isaac, a promessa, o filho da promessa, jamais Deus chama alguém para que Deus o coloque em uma situação que ele irá morrer, que ele irá perecer. Não. Os momentos difíceis que Deus permite que a minha e a sua vida entre, como foi a vida de Isaac, é para que nós vejamos que Deus pode fazer muito mais além do que você pensa, muito mais além do que você pede. Deus nos colocou hoje no lugar onde nós estamos. Eu não sei você, mas eu estou em um grande momento de fome. Mas é nesse momento de fome que Ele diz: eu estarei com você todos os dias, até a consumação dos séculos. O Espírito Santo nos trouxe aqui esta noite porque a fome quer sucumbir à sua fé. O Espírito Santo nos trouxe aqui esta noite porque a fome está oferecendo para mim e para você atalhos aonde Deus não está. Aonde Deus não vai te abençoar. Aonde Deus não vai te saciar. Aonde Deus não vai te livrar. O Salmo 142, no versículo 5, o salmista nos dá a seguinte segurança, ele diz: clamo a ti, Senhor, e digo,
Tu és o meu refúgio, és tudo o que tenho na terra dos viventes. O seu refúgio na fome é Ele. O seu refúgio no cenário difícil é Ele. É aquilo que Jesus nos ensinou no momento difícil. Não sai por aí contando tudo, não, irmãos. No momento difícil, ei, vai para o teu quarto, fecha a tua porta e busca o teu Pai em secreto. E o teu Pai, que está em secreto, te recompensará. Ele é o nosso refúgio. Inevitavelmente a fome vai chegar. Inevitavelmente um momento difícil nós iremos atravessar. O problema é qual é o refúgio que nós iremos definir quando a falta chegar. O problema é qual é o refúgio que nós iremos nos posicionar quando a situação difícil chegar. O salmista diz: Deus é o seu refúgio. Deus é a tua segurança. Deus é a provisão da tua fome. És tudo que eu tenho, diz o salmista, na terra dos viventes. Só que para a gente mostrar para Deus, para a gente mostrar para o diabo, para a gente mostrar para as pessoas que estão assistindo a nossa vida, umas com credibilidade, umas nos impulsionando, umas nos levantando, mas umas desejando a nossa derrota. Umas desejando para que nada de bom aconteça, para que aquilo que nós acreditamos, para que aquilo que nós temos vivido, em que o nome do Senhor tem sido glorificado, não aconteça, porque essa é a ideia do inferno, manchar tudo o que Deus ama, e o ser humano é a coroa da criação de Deus. Isaac toma algumas decisões, daquilo que Deus vai instruindo a sua vida, diante de um cenário difícil, diante de um cenário complicado, e são esses passos que Isaac toma, são esses passos que este homem decide tomar na sua vida, na sua família, que fazem com que Deus realize o milagre na sua vida, na sua casa, na sua história, passos tão grandiosos, uma história tão poderosa que está registrado na palavra de Deus. O primeiro está no versículo 2 deste capítulo. Diante do cenário de fome, o final do versículo 1 diz que Isaac vai a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. Quem eram os filisteus? Amigos do povo de Deus? Eram inimigos. Isaac, quando se vê diante de um cenário de fome, ele decide primeiramente ir buscar ajuda do rei. Talvez seja para pedir autorização para ir até o Egito. Alguns estudiosos dizem que ele estava indo lá para pedir permissão, segurança para habitar na terra de Gerar, para que ele não fosse incomodado. A grande questão não é o que ele foi fazer. A grande questão é a direção que ele tomou diante de um cenário. Foi em direção ao rei, a um humano, buscar respostas terrenas para o seu cenário complicado. E no versículo 2, Deus começa a mudar a história de Isaac. Deus começa a mudar o cenário de Isaac. Deus começa a fazer com que Isaac compreenda que as coisas que nós precisamos nos momentos difíceis não estão aqui na terra.
As coisas que nós precisamos, as provisões que nós precisamos para saciar a fome da nossa alma, da nossa família, não estão aqui na terra. Versículo 2: apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. A primeira coisa que nós temos que fazer, por mais demorada que nós achamos que é, por mais, me permito a expressão, atrasados que nós achamos que Deus está, porque Ele nunca está, mas no momento de falta, no momento de fome, no momento de perda, espera sempre a direção de Deus. Não se mova se Deus não mandar. Não fale se Deus não pedir para você falar. Só se movimenta se Deus se movimentar. Na peregrinação da nação pelo deserto, a Bíblia diz em Números capítulo 9, versículo 17, que sempre que a nuvem se levantava de cima da tenda, os israelitas partiam. No lugar em que a nuvem descia, ali acampavam. No deserto da vida, irmãos, nas fomes diárias que a vida nos oferece, a vontade de Deus sempre precisa prevalecer, e mais do que prevalecer, ela precisa permanecer nas nossas vidas. Ouça o que Deus vai te instruir na hora da fome. Ouça o que Deus vai te falar no momento difícil. E o que Ele fala para Isaac não é fácil de ser compreendido. Não vá para onde tem comida. Não vá para onde tem a provisão. Fique aí, aonde está o problema, aonde está a dificuldade. Porque pode ser que aonde tenha o alimento, Deus não esteja. Mas aonde Deus mandar você estar, Ele estará. E aonde Deus está, nada falta. Aonde Deus está, a provisão chega. Aonde Deus está, na hora dele, Ele virá ao nosso socorro. Josafá também passou um momento difícil, de fome, de perseguição. E o texto diz no segundo livro das Crônicas, no capítulo 20, que ele esperou a direção de Deus. Ele foi para a oração, ele foi para o jejum, e ele ouviu o que Deus queria que ele fizesse e teve vitória. Josué, Moisés morre, desespero. Moisés era o quê? A referência, o líder, o libertador. Josué vê a sua referência maior morrendo. Josué não se desespera. No capítulo 1, você encontra Deus falando com ele. Ele esperou Deus falar com ele e ele cumpriu exatamente o que Deus tinha lhe pedido. No momento difícil, de perda, ouça Deus falar. Deixa Deus te instruir. Deixa Deus te capacitar. No primeiro livro de Samuel, o rei tinha se corrompido. Saul tinha desistido daquilo que Deus tinha planejado para ele. Era um momento difícil. E Samuel então é escalado por Deus para fazer uma missão: substituir o rei de Israel. Um momento difícil para um profeta. Um momento difícil de uma escolha de um rei, de uma escolha que Deus estava colocando no coração
do profeta Samuel. E a Bíblia diz, e você conhece, que quando ele chega na casa de Jessé, o seu coração quer tomar impulso na sua decisão. Mas para que tudo acontecesse da forma com que Deus desejasse, Samuel ouviu a voz de Deus. Não tome decisões sem a voz de Deus. Eu sei que a fome é difícil. Eu sei que a falta é difícil. Eu sei que é difícil você acordar de manhã e não saber como é que você vai transpor o seu dia. Mas se você ficar perto daquele que te conhece, se você ouvir as instruções de Deus, se você esperar a direção de Deus, com certeza o seu próximo passo será um passo agradável ao coração de Deus. O segundo passo que Isaac precisa dar, versículos 4 e 5, olha o que Deus diz para ele: multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu, e lhe darei todas estas terras, por meio delas serão benditas todas as nações da terra, porque Abraão obedeceu a minha voz e guardou o meu mandado, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Uma coisa, um passo é você esperar Deus falar. Deus falou, você vem ao culto e Deus fala, você vai orar e Deus fala, você canta um louvor no momento difícil e Deus fala, você abre a Bíblia para meditar e Deus fala, como Deus falou com Isaac: não desças ao Egito, fica na terra que eu te disser. Uma situação é Deus falar, e esse passo é fácil de ser compreendido, ouvir Deus falar. A outra, o outro passo é você acreditar na direção de Deus. Ouvi-la, qualquer pessoa ouve, acreditar é diferente. E Deus fala isso para Isaac, que multiplicaria a sua descendência, ou seja, que faria um milagre na sua história, como Deus está falando para mim e para você essa noite, nesse cenário de fome, de perda, de falta. Se você ouvir e acreditar, eu mudarei a sua história. Ele precisava acreditar em uma voz de Deus, ainda dentro do cenário de fome. Será que nós somos capazes de compreender a voz de Deus na hora difícil? Deus fala com ele ainda no cenário de fome. E ele tinha que acreditar que haveria um milagre, que Deus cumpriria o que ele estava falando. Quando nós acreditamos na direção de Deus, nós começamos a vivenciar aquilo que Paulo escreve aos Efésios, no capítulo 3, no versículo 20, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que você está pedindo no momento difícil, de tudo aquilo que você está pensando no momento difícil, de acordo com o seu poder que atua em quem? No seu próximo passo, de acreditar que Ele pode. Deus não faz sozinho, apesar dele poder fazer, porque Ele é soberano, mas o texto diz que é de acordo com o seu poder que atua na minha e na sua vida. Então Deus precisa que você acredite, para que Ele possa atuar o seu poder nas nossas vidas. Isaac acreditou, e você precisa acreditar. Isaías 41, do 18 ao 20 diz: abrirei rios nas colinas estéreis, e fontes nos vales, transformarei o deserto num lago, e o chão ressequido em mananciais,
Porém no deserto o cedro, a acácia, a murta, a oliveira, colocarei juntos no ermo, o cipreste, o abeto e o pinheiro, para que o povo veja e saiba, e todos vejam e saibam que a mão do Senhor fez isso, que o Santo de Israel o criou. Deus está disposto, Deus está disponível, de acordo com aquilo que você acreditar, de mudar a sua fome essa noite. Acredite que Ele multiplicará a tua descendência. Acredite que Ele fará brotar no seu deserto mananciais de águas vivas. Agora vamos para o terceiro passo. O primeiro passo é ouvir a voz de Deus. O segundo passo é acreditar na voz de Deus. E você ter atitudes que comprovem que você acredita. O terceiro passo, depois que você ouve, depois que Deus fala que vai fazer o milagre, você acredita. Agora você precisa não somente esperar a direção de Deus, não somente acreditar na direção de Deus, mas você precisa viver a direção de Deus. E Tiago diz isso com muita clareza. Um versículo que talvez nós o saibamos de cor, mas não conseguimos compreender a profundidade dele. E ele diz: sejam praticantes da palavra. Sejam praticantes daquilo que você ouviu. Sejam praticantes daquilo que você diz que você acredita. E não somente ouvintes, enganando-se a si mesmo. Agora é hora de você mostrar para Deus que você acredita nele. Como que você vai fazer isso? Vivendo a sua palavra. Como é que se vive a palavra de Deus? Não murmurando, para que você não fique 40 anos no deserto, ou 40 anos no seu estado de fome. Como é que se vive a direção de Deus? Não olhando para trás, para que você não vire uma estátua de sal e interrompa de uma vez por todas o plano de Deus na sua vida. Quem dá passos na direção de Deus, olha para frente. Quem dá passos na direção de Deus, acerta o presente e o que fez no passado, mas anda em direção a Deus. Viver a direção de Deus é você colocar agora em prática aquilo que você diz que você acredita. Viver a direção de Deus, irmãos, porque no momento de fome, de fraqueza, de falta, nós às vezes fazemos votos precipitados, promessas precipitadas: se Deus mudar, se Deus enviar, se Deus pagar, eu vou fazer tal coisa. Não faça isso, não se precipite. Sabe por quê? Porque houve um homem que se precipitou no seu voto. Ele se chama Jefité. Ele tinha uma guerra, uma luta, uma batalha para vencer. E na precipitação da vitória, ele diz que ele sacrificaria ao retorno da sua guerra com vitória. Sacrificaria a Deus a primeira pessoa que aparecesse na sua frente. E você conhece a história e você sabe quem apareceu, foi a sua filha. Então no momento de fome, de falta, não faça votos precipitados. Viva simplesmente a direção de Deus. Porque Deus sabe o que você conhece. Deus, me permitam dizer isso, não precisa dos seus votos. Deus precisa da sua credibilidade, que Ele é Deus, e que Ele pode, e que Ele vai fazer, e que você vai continuar se consagrando, se santificando, adorando, sendo o mesmo quando você tinha, e sendo o mesmo quando você estiver no momento difícil. É isso que Deus precisa, que você seja o mesmo, porque a fome quer mudar a nossa fé. A fome quer mudar a nossa estrutura. A fome quer mudar a nossa forma de agir. Quando você der esses 3 passos, algo começará a acontecer na sua vida.
Isaac vive uma experiência. No versículo 12, diz que semeou Isaac naquela terra, e no mesmo ano colheu 100 vezes mais, porque o Senhor o abençoava. Quando você ouve a voz de Deus, quando você acredita na direção de Deus, quando você vive a direção de Deus, na onde? Na fome. Quando você prova que você está disposto a continuar vivendo aquilo que Deus deseja fazer na sua vida. O versículo diz que ele semeou, e naquela terra, no mesmo ano, ele colheu 100 vezes mais, porque o Senhor o abençoava. Eu quero dizer algo para você com muito amor. A mão de Deus, como se moveu em favor de Isaac, depois que ele semeou, essa semeadura é o desfecho daquilo que ele ouviu, é o desfecho daquilo que ele acreditou, e é o desfecho daquilo que ele viveu. Porque semear na fome não é para qualquer um. Semear na fome é para quem ouviu, acreditou e está disposto a viver. E ele fez isso. A prova disso é que ele semeou e colheu. Eu quero dizer algo para você essa noite. O que move a mão de Deus para a sua vida, o que move a bênção de Deus para a sua vida, são as nossas atitudes de confiar plenamente em Deus. Quando este homem semeia, ele está dizendo, eu creio. Quando este homem semeia, ele está dizendo, eu acredito. Quando este homem semeia, ele está dizendo, eu vou viver aquilo que Deus quer que eu viva. Isaac semeou, a confiança dele estava em Deus, os olhos dele estavam em Deus. Provérbios 28, a parte A do versículo 20 diz, que o homem fiel será coberto de bênçãos. O homem fiel será coberto de bênçãos. Os céus só permanecerão abertos na minha e na sua vida, na minha e na sua casa, quando nós, com a nossa confiança em Deus, fazermos com que Ele permaneça aberto, semeando, mesmo que você não esteja vendo milagre, louvando, mesmo que você não esteja vendo milagre, confiando em Deus, mesmo que você não esteja vendo milagre. João 11:40, Jesus disse, não lhe falei que se você cresce, veria a glória de Deus? Isaac creu, Isaac semeou, e o versículo diz que ele colheu no mesmo ano 100 vezes mais. Será que nós estamos dispostos a semear, mesmo que o cenário hoje seja contrário? Mesmo que o cenário hoje seja difícil, o Espírito Santo está nos convidando a semear, a ouvir a voz de Deus, a acreditar na direção de Deus e a viver a voz de Deus. Eu quero encerrar com o versículo 22. O versículo 22 diz assim, partiu dali e cavou ainda outro poço, pelo qual não contenderam. Por isso lhe deu o nome de Reobote e disse, agora o Senhor nos deu lugar e cresceremos nesta terra. Deus levou Isaac a uma história agora de crescimento,
Um cenário que era de fome, um cenário que era de perdas, pelos seus passos, pela sua fé, pela sua credibilidade em Deus. Agora Deus o leva para um outro lugar, chamado Reobote, e ele diz: agora o Senhor nos deu este lugar, e cresceremos nesta terra. Um cenário de fome, um cenário de perda, para um cenário de crescimento. Eu quero dizer algo para você essa noite: nunca desista de acreditar que Deus está te levando, mesmo em meio a dificuldades, a um lugar de crescimento, a um lugar de bênção, a um lugar de prosperidade, a um lugar de vitória. Deus simplesmente quer que você cresça, que você entenda, para que Ele te faça crescer no lugar aonde Ele está te levando. Lucas 5,5 diz: Simão respondeu: mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada, mas porque tu estás dizendo, vou lançar as redes. O problema é que na hora da fome, o problema é que na hora da falta, nós lançamos as redes aleatoriamente, desesperadamente, sem ouvir a direção de Deus, sem acreditar na direção de Deus e sem viver a direção de Deus. Deus sempre irá sustentar vidas, provisionando tudo que nós precisamos na hora da fome, quando esperarmos a sua direção, acreditarmos na sua direção, vivenciarmos a sua direção, confiarmos na sua direção, ter atitudes de quem crê na sua direção e nunca desistir da sua direção. Não importa o momento que chegará, de fome, de perda e de falta, nunca desista da direção de Deus, nunca desista de viver a direção de Deus, nunca desista de confiar em Deus, nunca desista de ter atitudes, mesmo na fome, que comprovem que você acredita na direção de Deus. Deus nos trouxe aqui essa noite para dizer para mim e para você que esse momento, esse cenário de fome, não é onde você vai ficar. Deus simplesmente está nos levando, está nos moldando, está nos lapidando, para nos colocar em um lugar de crescimento, para que o nome dEle seja glorificado.